Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula. Sou o professor Alan e estarei respondendo para você uma questãozinha referente ao Enem 2019 da prova azul, da parte de matemática e suas tecnologias. É a questão 173, o que disse anunciada. Em determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhes foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações, consideradas inconsistentes, foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistência, 6,25% eram fraudulentas. Qual a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, esse tipo de questão, a gente pode fazer um esqueminha, que é uma espécie de, que a gente costuma chamar de diagrama de árvore, tá certo? Primeiro eu tenho uma declaração. Aí eu tenho dois possíveis caminhos, segundo a questão aqui. Ou essa declaração é considerada inconsistente, ou ela não é considerada inconsistente, né? Então, vamos escrever aqui, ó. Ou ela é inconsistente, ou ela é não inconsistente, ou ela é consistente, na verdade, né? Eu vou botar aqui a negação. Ou ela é inconsistente, ou ela é não inconsistente, tá certo? O que acontece? Se ela for inconsistente, né, os auditores eles vão classificá-las, né, vão pegar e vão analisar elas com mais cuidado e vão perceber que elas podem ser enquadradas em fraudulentas ou não fraudulentas. Também dois casos, ó. Escrever aqui, ó. Ou elas são fraudulentas ou elas não são fraudulentas. Eu gosto sempre de usar contrários aqui, tá certo? Na árvore. Por outro lado, se elas forem inconsistentes, elas também podem ser fraudulentas ou não fraudulentas, tá certo? Então, elas também podem ser, não sendo inconsistentes, fraudulentas ou não fraudulentas. Também eu tenho duas possibilidades aqui. Pode ser que o computador não pegou a fraude, né, por não ter inconsistência, mas, sei lá, o cara fraudou os dados e fez de maneira que passou pelo computador, né, pelos programas lá e não foi identificado. Então, ela pode ser, mesmo não tendo inconsistência, ela pode ter sofrido uma fraude, ou está normal, não sofreu nenhuma fraude, tá certo? Então, aqui está a árvore que vai nos dar todas as probabilidades desse problema. Como é que a gente pode... qual o próximo passo agora? O próximo passo agora é preencher as probabilidades. Se eu olhar aqui na questão, ele fala o seguinte, que das declarações, 20% apresentaram inconsistências, né, que foram encaminhados a apresentar inconsistências. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20% veio por esse caminho aqui. Então, os 80% veio por esse. Ou seja, elas eram não inconsistentes, elas não tinham apresentado problemas inicialmente. Agora, das inconsistentes, verificou que 25%, né, delas apresentavam fraude. Elas eram fraudulentas, certo? Então, vamos anotar aqui, ó, 25% eram fraudulentas. Consequentemente, 75% eram não fraudulentas. Das não inconsistentes, verificou que 6,25% eram fraudulentas. 6,25% eram fraudulentas. Consequentemente, 93,75%, que é o que falta para 100, são não fraudulentas. Então, perceba que nessa árvore aqui ela tem a probabilidade do quê? De seus galhos vindos de um mesmo nó aqui, eles têm sempre essa soma dando 100%. Ó, tá vendo? É sempre um completando o outro. Por isso que eu boto os complementares, né, para lembrar lá de probabilidade. Então, ó, aqui eu tenho dois casos a considerar. Eu sei que ela foi, ó, pelo que ele está pedindo aqui, ó, qual a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela foi fraudulenta. Ela foi fraudulenta. Certo? Mas qual a probabilidade dela ter caído neste grupo aqui, ó, ter sido inconsistente? Então, aqui, observe que há dois caminhos para eu seguir. O caminho 1 é dela ser inconsistente e fraudulenta, certo? Que tem uma probabilidade de quanto? De 0,2 vezes 0,25. O caminho 2 é dela ter dado não inconsistente, né, pelo problema, mas ainda assim ela ser fraudulenta, porque ela foi fraudulenta. Então, um desses dois casos eu tenho. Aqui a probabilidade é 0,8 vezes 0,0625, certo? Então, nesse caso aqui, ó, resta para nós só calcular esses caras para jogar no último formulazinha que a gente tem aqui. Olha, vamos calcular aqui, ó. 0,2 vezes 0,25 é 2
sobre 10 vezes 25 sobre 100, que é 50 sobre 1000. Cortando um zero aqui, dá 5 sobre 100, ou se você preferir, embola daqui, 0,05, tá certo? Por outro lado, temos que fazer esse produto aqui, que é um pouquinho mais chato. 0,8 vezes 0,0625. Talvez o mais difícil dessa questão aqui seja exatamente essas contas. É o mais chato, pelo menos é isso, né? 8 sobre 10 vezes. Esse valor aqui eu posso transformar ele multiplicando por 1, 2, 3, 4, por 10.000 e dividindo por 10.000. Então vai dar 625 sobre 10.000. Então eu preciso fazer a conta de cima. 625 vezes 8. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 2, 16 e 4, 20, sobe 2. 8 vezes 6, 48 e 2, 50. Então aqui deu 50, ou 50 não, né? 5.000, né? Sobre o que? 10.000 vezes 10 dá 100.000. Número com 5, 1 seguido de 5 zeros. Então eu vou cortar 3 aqui de baixo com 3 aqui de cima. Deu o mesmo resultado, ó, 0,05. Só que, o que acontece? Voltando para cá, então eu tenho que essas probabilidades são iguais, né? Daqui você já podia matar a questão, mas eu vou usar uma fórmula mais adequada, que diz o seguinte, ó, a probabilidade dela ter sido inconsistente, dado que foi verificado que ela é fraudulenta, a probabilidade condicional, isso aqui pode ser o quê? Seria os casos favoráveis à ocorrência dela sobre o total de casos. Então aqui eu vou ter o favorável, né, sobre o total. Mas o que é o favorável aqui? É exatamente ela ter feito esse caminho aqui, ó. Ser inconsistente e depois foi acusada fraudulenta. É 5% de chance. E o total de casos ela caiu aqui ou aqui, né? Ela pode ter vindo por um dos dois caminhos. Aí eu tenho 0,05 do primeiro e 0,05 do segundo. Por que eu somei aqui embaixo? Porque ou ela caiu aqui ou ela caiu aqui. Um desses dois casos. Então eu vou ter aqui o seguinte, ó, 0,05, né, em cima, normal, e aqui somando embaixo eu vou ter 0,1. Então multiplicando, por exemplo, por 100, eu vou ter aqui o quê? 5 em cima, né? Opa. Multiplicando por 100 sobre 100, né? Eu vou ter 5 em cima sobre o quê? 10 embaixo, que vai dar 0,5 ou 50% de chance. Então, a probabilidade de uma declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela foi fraudulenta, dado que ela era fraudulenta, é o quê? 50%. A alternativa é. Então, perceba que nessa questão a gente perdeu bastante tempo com as contas, mas a ideia delas é usar esta árvore de probabilidade aqui, tá certo? Nessa árvore você vai perceber que esse tipo de questão sempre vai grifar alguns dos ramos inferiores, né, das pontas dos galhos inferiores, e vai perguntar uma pergunta de um galho intermediário, de um nó intermediário, certo? E aí essa pergunta é sempre feita assim, você vai calcular os casos, todos os caminhos pelo produto, suas probabilidades, tá certo? E depois vai pegar o que você quer que ocorra sobre a soma de todos os casos possíveis que terminam nesses pontos aqui, finais, tá certo? Então é isso aí, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.